Atenção! O conteúdo que verão a seguir é baseado em uma história real, contada de forma detalhada. Peço que acomodem-se e aproveitem, pois sairão daqui vendo a vida por uma outra perspectiva. Vícios. Eu acho que 90% de todos os seres humanos sofrem com algum vício na vida. E quando eu digo vício, não falo só em bebidas e drogas. Um vício pode ser qualquer coisa, desde um vício em celular até um vício em apostas. Vícios destroem vidas, isso é um fato e todo mundo sabe. E mesmo que um dia você se livre deles, talvez já seja tarde demais e as marcas ficarão em você até o seu último suspiro de vida. Esse foi o meu caso. Eu tinha um vício. Um vício que a princípio pode ser bobo para a maioria das pessoas, mas que tirou muita coisa de mim. Que vício é esse, você me pergunta? Um jogo. Um simples jogo de celular. Mas calma, eu vou te explicar detalhe por detalhe de como esse tal jogo acabou com a minha vida. E de quebra, eu vou alertar vocês para não cometer o mesmo erro que eu cometi. Agora, que tal a gente começar pelo começo? Para começarmos essa história aqui, eu tenho que voltar alguns anos no passado. Mais especificamente 7 anos. Estamos no ano de 2018, dia 20 de fevereiro, a data do meu aniversário. Eu lembro desse dia com cada um dos detalhes. Meus pais me levaram ao shopping local da minha cidade, um local que eu costumava adorar na época. Eles me levaram para comer e comemorar aquela data tão especial. Aquele dia estava sendo incrível, mas tudo melhorou quando minha mãe puxou um presente debaixo da mesa. Um celular novinho na caixa. Algo que eu queria há muito tempo. Mas mal sabia eu que aquele mesmo celular iria me custar um preço muito alto. A minha própria alma. Alguns dias se passaram. Eu estava feliz usando meu novo presente. Até que por recomendação de uma vizinha da minha idade na época, eu baixei um jogo. O nome dele me causa desconforto até hoje. Mas não um desconforto de medo ou dor, mas um desconforto nostálgico. Eu nem sei se esse termo existe, mas toda vez que eu lembro dele, eu sinto uma falta daquela época que chega a me machucar, sabe? O nome do jogo? Avakin Life. Avakin Life é um jogo social. Aquele tipo de jogo onde você não tem um objetivo ou história certa pra seguir, sabe? É um jogo onde você cria seu avatar e socializa com outros jogadores. Apenas isso. Esse é o tipo de jogo que existe há muito tempo. Mas eu acho que o título mais semelhante com o Avakin e mais conhecido é o Ainvu, que creio que mais pessoas aqui nesse vídeo conheçam. Mas na época eu não conhecia. E garanto pra vocês, amor à primeira vista existe. Foi o que aconteceu comigo na primeira vez que eu abri esse jogo. Eu nunca fui uma criança muito sociável, sabe? Então achar um jogo onde eu poderia conversar com outras pessoas, sem ter que sair da minha casa e mostrar minhas inseguranças, era perfeito pra mim. Eu não tinha percebido ainda, mas eu já estava vendendo meu tempo de vida para aquele jogo. Eu tinha apenas 12 anos na época, ainda estava descobrindo a vida. E acredite em mim, Avakin Life não é um jogo onde uma criança de 12 anos deve estar. Mas o pior ainda estava por vir. Aquela minha amiga já havia parado de jogar o jogo há um bom tempo, mas mesmo assim eu não consegui parar. Não porque eu estava viciado, não ainda, mas porque eu não tinha mais nada pra fazer na minha vida monótona e chata. Mas isso iria piorar com a chegada dela. Certo dia, como qualquer outro, eu havia chegado da escola, tirado meu celular do carregador e abri o Avakin Life. E como todas as últimas tardes, eu passei o dia inteiro jogando. E quando eu finalmente me cansei e estava prestes a ir dormir, uma mensagem apareceu na DM dentro do jogo. Uma garota havia me mandado uma mensagem. Eu não lembro muito bem do nick dela, mas lembro que tinha Angel no meio. Ela estava no mesmo mapa que eu. Eu lembro de ela estar mais ativa, conversando com as pessoas e eu estar mais de canto, sem socializar muito com os outros jogadores. E ela percebeu isso. Eu de imediato não queria puxar muito assunto, sabe? Porque na Avakin as coisas são muito pra frente. É todo mundo buscando web relacionamento, não é algo bobinho entre crianças. É uma parada bem mais 18 mesmo. E ela parecia ser mais uma daquelas garotas apenas buscando um relacionamento vazio qualquer.
Mas eu decidi pôr minha mão no fogo e fiquei interagindo com ela durante aquela noite por um tempo. Ela me disse muitas coisas, interagindo comigo o tempo todo, durante horas. Mas o momento do ápice daquela noite foi quando ela me convidou para a casa dela dentro do jogo e me ofereceu uma noite mágica, por assim dizer. Eu gentilmente recusei, e ela curiosa me perguntou o porquê. Eu não lembro exatamente o que eu respondi, mas lembro de não querer nada do tipo com ela, porque a gente havia passado um tempo tão legal junto só pra no final ela se revelar numa garota qualquer. Não era o que eu queria. Ela entendeu minha decisão e até disse me admirar por isso. Disse que eu era diferente das outras pessoas que ela conheceu. Foi aí que nossa vida começou. Creio que todo mundo já se apaixonou de verdade, pelo menos uma vez na vida. Eu não tô falando daquele namoro que dura 3, 4 meses e você simplesmente não liga mais depois de um tempo. Eu tô falando daquela pessoa que não importa quantas pessoas passem na sua vida, você não vai esquecer ela. Esse foi o meu caso com Angel. Os próximos dias jogando com ela seriam os mais especiais pra mim, mas também me prejudicariam muito. Eu estava literalmente vivendo pra jogar aquele jogo, eu esqueci de comer e até sequer estudar. E isso me traria uma consequência crucial na minha vida mais pra frente. Na época eu estudava em um colégio particular. Eu sempre estudei em colégios particulares até então. Mas na época eu lembro até de levar meu celular pra escola só pra ficar jogando a vaquinha no tempo livre. E sempre era com ela, tudo envolvia ela. Até que certo dia, ela não apareceu. Eu me senti um lixo, me senti sozinho e tudo que eu queria era que ela voltasse. Eu lembro de chegar em casa da escola no dia seguinte, já fazia mais de 24 horas que Angel não aparecia. Por isso, meu semblante estava horrível e minha mãe tinha percebido isso. Me perguntou o que havia acontecido e eu expliquei. A reação dela foi acolhedora, mas ao mesmo tempo parecia preocupada por um filho dela estar conversando com uma pessoa completamente estranha na internet. Mas a princípio, ela não havia falado nada ainda. O sumiço de Angel permaneceu com muitos dias, e não havia nem ficado online nesse meio tempo sequer. E eu estava acabado com isso. Já havia passado cerca de 2 semanas. Eu já não entrava tanto na vaquinha live como costumava nos últimos dias. Eu só entrava para ver o perfil da Angel offline abandonado e em seguida saía. Eu tava com um sentimento estranho, sabe? Como se algo faltasse dentro de mim. Foi nessa época também que eu comecei a ter gosto por música, e acredite, isso me ajudou a passar por aquele pequeno sofrimento. Também seria um fator que iria me transformar no que eu sou hoje. Mas os dias passavam, e certa noite eu decidi abrir o jogo, sem compromisso nenhum, sabe? Foi quando eu vi algumas mensagens estranhas na minha caixa de mensagens. Lick Tamura. Esse nome, esse maldito nome ainda me traz memórias que eu desejo esquecer todas as manhãs quando eu acordo. Lick Tamura foi uma jogadora que me mandou mensagem frequentemente enquanto eu estava offline, dizendo que tinha algo para falar comigo. Eu ignorei por um bom tempo, até ela mandar uma última mensagem, dizendo que ela era Angel, a mesma garota que estava sumida. Eu lembro que no instante que eu vi aquela mensagem, eu convidei ela para a sala que eu estava, e eu não lembro muito bem como é que foi, mas lembro que eu estava tão feliz de vê-la de novo. Mas ela estava bem diferente, começando pela aparência do avatar dela. O avatar antigo de Angel era loira e tinha os olhos azuis, já Lick Tamura era morena e tinha os olhos vermelhos. É como se fossem opostas, mas ao mesmo tempo são a mesma pessoa. Hoje, depois de velho, eu faço uma alusão dessas duas avatares como um anjo e um demônio, e vai fazer sentido, eu juro. Quando Angel voltou, agora com o nome de Tamura, eu me senti mais tranquilo. Voltamos a conversar normalmente. Ela me dizia que tinha 15 anos na época e tinha alguns problemas com a mãe dela. Por isso, ela frequentemente ficava de castigo e acabava sumindo e ficando offline. Nesse caso, ela perdeu a senha da conta dela e acabou tendo que criar outra. Essa confusão com a mãe de Tamura ficava mais evidente quando estávamos jogando e de repente, ela ficava offline. E acredite em mim, isso se repetia diversas vezes no dia. Eu lembro de Tamura dizer que jogava comigo no tempo que sua mãe ia ao trabalho, mas era meio estranho porque ela sempre jogava comigo na parte da noite, o que é um horário meio estranho para uma senhora de idade trabalhar. Aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha, sabe? Mas eu era uma criança muito ingênua. Na minha cabeça não tinha o que eu questionar, sabe? A gente jogava todos os dias, e eu estava feliz com isso. Quem não estava era minha mãe, que estava sempre perto vendo eu me afastar dos meus amigos e da sociedade ainda novo. Tudo isso enquanto eu alimentava um vício terrível em celular.
Minha mãe chegou a limitar o meu tempo de celular na época, nunca me deixando de castigo, mas apenas me supervisionando, sabe? Ela havia proibido alguns aplicativos e músicas no meu celular, entre eles estava o Avaquim. Eu fiquei alguns dias sem entrar no jogo, mas então eu tomei a coragem e voltei ao jogo. Algumas coisas pareciam estranhas, eu nunca havia desafiado a minha mãe desse jeito, sabe? Mas minha obsessão por Tamura era maior. Eu ainda estava online, e ficou feliz em me ver, e me sentia bem perto dela. Eu me sentia muito bem perto dela. Era uma relação bem maior que amorosa. Eu tinha uma dependência grande nela, como se eu ficasse doente se não estivesse perto. Era estranho, mas ao mesmo tempo eu gostava. Ela era uma garota que eu realmente me sentia bem junto. Talvez uma das únicas que eu conheci na vida inteira que conseguiu fazer isso. Mas as coisas mudariam por conta de um detalhe. Toda aquela situação era confortável pra mim. Eu me sentia bem com as coisas como estavam. Mas quem não estava bem em me ver perdendo minha adolescência era minha mãe. Minha mãe parecia incomodada com aquilo há um bom tempo, mas eu não tinha percebido isso ainda. Até que em certo ponto, as limitações e regras sobre o celular viraram castigos cada vez mais longos e severos, um atrás do outro, chegando ao ponto de eu usar meios para poder usar o meu celular escondido. Eu estava passando cada vez menos tempo no jogo e com Tamura, e aquilo era uma tortura pra mim. Mas algo parecia mais estranho que o normal. Quando eu conseguia entrar no jogo e falar com Tamura, era sempre por poucos segundos. E nesses poucos segundos, ela agia de forma estranha e até meio sem sentido. Era sempre assim. Eu entrava por 10 minutos, o clima não era mais o mesmo e eu ficava bem incomodado com isso. Até que em certo momento ela me disse o porquê. E uma noite, onde eu consegui pegar o celular e entrar no jogo, Tamura me convidou para a sala dela e disse que eu tinha algo a me contar. Então eu fui. Ela já começou pedindo desculpas e tudo mais. E me revelou algo que me entristeceu muito na hora. Até onde eu sabia, ela era uma garota de 15 anos que vivia em São Paulo. Essa era a versão inicial que ela me contou. Mas naquela noite a história foi outra. Tamura me disse que não tinha 15. Ela na verdade tinha 22, 10 anos mais velha que eu na época. Ela trabalhava como designer de interiores e morava no centro de Santos, em São Paulo. Aquilo entrou no meu peito como uma flecha. Afinal, a pessoa que eu mais amava e confiava estava mentindo pra mim esse tempo todo. Mas apesar de tudo, eu não queria me afastar dela. Pena que ela não pensava do mesmo jeito. Ela me disse que o melhor a se fazer era aumentar a distância entre nós dois, já que aquilo claramente não era certo. Mas eu era só uma criança e não ligava para aquilo. Mas ela não quis nem saber. Continuamos conversando na amizade por alguns dias. Ela até se ofereceu para ajudar a arrumar outra pessoa para mim, mas eu não quis. Meu semblante estava pior do que todas as outras vezes, o que resultou na minha mãe me colocar de castigo de meses, se eu não me engano. E quando eu voltei novamente, ela já não estava mais lá. Desde então eu nunca mais a vi. Nunca mais tive notícias, nem sequer contato, e aquilo me entristece até hoje. Partiu o meu coração. Desde então eu carrego o mesmo nick dela, há todos esses anos, na esperança de algum dia ela conseguir me encontrar e saiba que sou eu. Foi por esse mesmo motivo que eu estou fazendo esse vídeo também. Nunca se sabe, né? Mas eu sinto a falta dela. Mesmo depois de 7 anos, eu ainda sinto a falta dela. Muito. Mesmo depois de anos, eu ainda sinto as consequências dessa época na minha pele até hoje. Sinto que perdi muito tempo da minha vida lamentando e viciado em celular, especificamente em socializar pelo celular. Também me arrependo muito de não ter passado mais tempo com a minha mãe, que já veio a falecer no ano de 2019, um ano depois do ocorrido. Mas acho que o final de tudo isso foi necessário. Eu precisei passar por tudo isso. Por mais que eu tenha sofrido muito com as consequências, eu também conheci muitas pessoas que foram importantes para o que eu sou hoje. E sou grata a cada uma delas. Tamura, eu sei que você está por aí. Então se algum dia, por algum acaso, você vê esse vídeo, obrigado por me transformar no que eu sou hoje.